Olá, eu sou o professor Marcelo e nesta aula nós vamos aprender como se resolvem outros dois produtos notáveis: o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença de dois termos. Para assistir essa aula, eu recomendo que você assista a outra aula que está aí no YouTube, que fala sobre o quadrado da soma de dois termos, onde eu explico detalhadamente como que se faz o procedimento. Vamos lá, este segundo produto notável é o quadrado da diferença de dois termos. Vamos ver como resolve? Você que assistiu a minha aula anterior sobre o quadrado da soma de dois termos, vai perceber que não muda muita coisa desse produto notável para o outro. A única coisa que muda é que tem esse sinal de menos no lugar do sinal de mais. Tá? Por isso que é quadrado da diferença. Em matemática, a diferença significa subtração. Tá? Qual é o primeiro passo para a gente resolver isso aqui? Deixa eu pegar o giz que eu esqueci. O primeiro passo é a gente entender que, de novo, nós estamos diante de uma potência, certo? 7a menos b elevado ao quadrado. E como que eu vou montar a minha conta? Eu vou fazer o seguinte: 7a menos b multiplicado por ele mesmo. 7a menos b. E nós vamos proceder daquela maneira que a gente fez na aula anterior. Nós vamos montar a conta e resolver como se fosse a multiplicação entre dois números. Então a gente vai fazer assim: 7a menos b vezes 7a menos b. Agora que nós temos um sinal de menos, é muito importante a regra de sinais. Tá? Para você, rapidamente, para a gente dar uma recordada, a regra de sinais é: se os dois números que nós estamos multiplicando possuem o mesmo sinal, sempre vai dar positivo. Então, mais com mais vai dar mais, menos com menos também vai dar mais. Caso os dois números que a gente está multiplicando tenham sinais trocados, o resultado é sempre menos. Então, se for mais com menos, vai ficar menos, ou menos com mais também, o resultado é negativo. Então, vamos começar a nossa multiplicação. Se eu multiplicar menos b vezes menos b, menos com menos vai dar mais. Mais quanto? b ao quadrado, que é o b vezes o b. Agora eu vou fazer menos b vezes 7a. Poxa, professor, complicou, né? Não tem número do lado do b. Como é que eu faço? Quando não tem número, a gente sempre aprendeu que existe o número 1 ali. É 1b. Mas o número 1 não precisa ser escrito. É um combinado, uma convenção matemática. Então o que eu faço? Menos com mais vai dar menos. 1 vezes 7 vai dar 7. E quanto que vai dar a vezes b ou b vezes a? Aí eu não tenho como ter um resultado numérico. Então eu vou juntar os dois. Vai ficar a, b. Estou colocando só na ordem alfabética, tá? Mas poderia ser ba. Sem problema nenhum. Agora vamos passar para o 7a. Qual é o resultado de 7a vezes menos b? Mais com menos dá menos. 7 vezes 1 dá 7. A vezes b, AB. Nota que eu também deixei o espacinho branco aqui, como na aula anterior. Agora só falta fazer 7a vezes 7a. Agora sim, temos números, temos letras, podemos operar. 7 vezes 7. Primeiro, mais com mais vai dar mais. Aqui não tem o menos, né? 7 vezes 7 vai dar 49. E o a vezes o a vai dar a elevado ao quadrado. Agora nós vamos finalizar a nossa conta. Só posso somar quem tem a mesma parte literal. Ou seja, as mesmas letras acompanhando o número. O b ao quadrado não aparece nenhum outro termo que seja b ao quadrado. Então só tem ele. Vai ficar aqui b elevado ao quadrado. O menos 7ab e menos 7ab tem a mesma parte literal. Eu posso somar. Eu falo somar, mas muitas vezes a conta que a gente tem que fazer é subtrair. Certo? Mas não deixa de ser uma adição. Eu tenho que somar menos 7 com menos 7. São dois números negativos.
Imagina que você tenha duas dívidas, né? Deve 7 para uma pessoa, deve 7 para outra pessoa. Você tem uma dívida de 14. Então eu coloco aqui menos 14. O sinal de menos indica uma dívida, um débito. O AB é só repetir, porque nós estamos somando. Então, eu devo menos 7 para o AB e menos 7 para outro AB. Então, eu estou devendo menos 14 para esse AB. E o 49A quadrado não tem nenhum outro termo que tenha o A elevado ao quadrado. A gente só copia. 49A elevado ao quadrado. Então, a resposta desse nosso exercício vai ficar 49A elevado ao quadrado menos 14AB mais B ao quadrado. Assim como no primeiro produto notável a gente não chegava numa resposta numérica, neste produto notável a gente também não tem uma resposta numérica. A gente simplesmente desenvolveu uma multiplicação e ficamos com uma expressão. Galerinha, agora a gente vai ver o terceiro produto notável. Tá? Lembrando que o primeiro nós vimos numa outra videoaula anterior. É o produto da soma pela diferença de dois termos. Que situação é essa? Quando eu tenho aqui dois termos iguais, ó, o 8x e o 1, 8x e o 1, e no primeiro ele está somando, no segundo ele está subtraindo. Tá? Ele também é um produto notável, nós vamos resolver para ver quanto que dá. Vamos lá. Aqui eu tenho que montar exatamente do jeito que a gente fez os outros produtos notáveis. 8x mais 1, 8x menos 1. Numa multiplicação, não importa quem vai em cima, quem vai embaixo. Às vezes a gente coloca o que facilita o nosso procedimento, mas não importa, eu podia trocar, deixar 8x menos 1 em cima. Vamos começar. Menos 1 vezes 1. Menos com mais, menos. 1 vezes 1 dá 1. Menos 1 vezes 8x. Menos com mais, menos. 8x vezes 1, sempre que a gente multiplica um número por 1, continua sendo igual. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então 8x vezes 1 vai dar 8x. Passa para o 8x. 8x positivo vezes 1 vai dar 8x positivo. Mais com mais é mais. E finalizando, 8x vezes 8x vai ficar 8 vezes 8, 64. X vezes x, x ao quadrado. Vamos somar. Aqui vai ficar menos 1. É um número onde só existe ele como número sem letra. Então vai ficar menos 1. Aqui eu tenho que somar menos 8x mais 8x. O que vai acontecer? Se fosse menos 10 mais 10, menos 5 mais 5, daria 0. Tá? Então aqui eu posso simplesmente cortar porque vai dar 0. Pode até colocar um 0 aqui, mas não tem importância. 64x quadrado só tem ele. Então vai ficar 64x ao quadrado. Olha só. Vamos responder aqui. Ficou 64x elevado ao quadrado. Mais 0. Não vou colocar o 0. Menos 1. Esse é o resultado aqui do nosso produto notável. Eu peço agora que vocês resolvam vários exercícios sobre produtos notáveis. Quadrado da soma, quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. E eu vou deixar uma missão com vocês. Descobrir qual é a regularidade que cada uma delas tem. Tá? A regularidade de uma é diferente da outra, mas elas apresentam uma regularidade. Ou seja, quando vocês fizerem vários exercícios sobre isso, vocês vão perceber que todos seguem a mesma lógica. Tá? E se vocês perceberem essa lógica, vai ficar muito mais fácil de resolver esses exercícios, tá bom? Um grande abraço do professor Marcelo e até o próximo encontro.